Tudo bem? Vocês já pensaram sobre o desafio enfrentado pelo time de gestão da sua escola? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Pedro Neto, eu sou responsável por relações institucionais no Isaac. E hoje a gente toma esse café e você já pegou o seu café? Estou aqui com o nosso. Para ter esse papo sobre gestão. A gente quer conversar um pouquinho sobre os desafios que as escolas estão enfrentando para o seu crescimento e, enfim, para dar conta de todas as suas várias rotinas. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial. A gente tem aqui hoje a Marina da Corus, nossa parceira já de longa jornada e uma profissional super experiente, super conhecedora do tema de gestão escolar. Bem-vinda, Maria. Obrigada a todos. Como o Pedro já antecipou, eu sou Marina, sou sócia da Corus Consultores. Tenho o maior prazer nessa parceria que a gente tem com o Isaac. Estou aqui também com meu cafezinho. Pegue o seu que hoje a gente vai ter um papo bom, né? Hoje eu queria propor a gente conversar um pouquinho sobre os desafios que as escolas têm enfrentado para retomar o seu crescimento. A gente veio de um período pandêmico onde os desafios foram muitos e a perda de alunos foi uma realidade em praticamente todas as escolas do Brasil. Quando a gente pensa na escola particular, recentemente a gente conseguiu ver isso no censo publicado em relação a 2022, que o número de 2019 de alunos matriculados na rede privada de ensino, ele reduziu drasticamente em 2020, não conseguiu se recuperar em 2021, e em 2022 a gente conseguiu reequilibrar, ou seja, atingir aquele mesmo nível que a gente tinha lá em 2019. Mas ainda assim a gente não consegue ver um horizonte de crescimento. E recentemente nós tivemos também o censo divulgado pelo IBGE, o Censo Brasil, né? Depois de 12 anos a gente viu de novo esses dados sobre a população brasileira, indicando ali o envelhecimento da população, um número menor de filhos por parte dos casais, né? No Brasil como um todo. E eu queria entender contigo como que é que a escola tem que olhar para esse horizonte e pensar o que é que ela precisa fazer, como que é que ela pode reagir para ela, de fato, retomar o caminho do crescimento, pensando em aumento do número de alunos matriculados. Ótimo, Pedro. Acho assim, é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente faz para crescer num cenário tão desafiador? Mas eu entendo o seguinte, a primeira coisa é que, lembrando um pouco do histórico, né? Então, a gente teve um momento meio parecido ali pela década de 90. Então, eu não sei quem vai lembrar, a gente tinha um certo número de alunos e de escolas, a gente teve um boom de abertura de novas escolas e de novos cursos. Então, a escola que tinha só infantil e F1, que na época ainda era, né, primário, ela começou a abrir novos cursos dentro da mesma escola e muitas novas escolas. E aí acontece um fenômeno que é o ter menos alunos por curso. Então, quando a gente olha só o número de alunos da rede, parece que a gente já voltou para um cenário que estava mais confortável, mas a verdade é que a gente vê de novo o número de alunos por curso diminuindo. Então, cada escola hoje tem menos alunos do que tinha, né? Ali no comecinho de 2020, pré-pandemia, quando a gente ainda não sabia o que ia acontecer, que aparece no censo de 19. Então, o que a gente percebe é que para você crescer num cenário em que você tem uma oferta maior, você precisa se diferenciar e se profissionalizar, né? Então, acho que a gente pode trabalhar aqui esses dois tópicos. Então, o que significa se profissionalizar no mercado de escolas hoje, né? E aí, eu sei que a gente partilha de um mesmo pensamento, que é, poxa, mas a escola, ela tá muito atrás nessa questão quando a gente compara com outros mercados. Então, a gente percebe que na escola não é prioridade, né? E a gente sofre desse incômodo incomum, eu sei, do tanto que a gente já conversou, que assim, hoje outros setores te atendem muito melhor, né? Pensam na experiência do cliente. A verdade é que a escola, ela tá num lugar ali ela tá parada ali, né? A gestão dela tá parada, ela não é o foco, ela não é tida como principal. O pedagógico tem ali uma certa inovação, tem um trabalho da direção da escola pensando nisso, mas a parte de back-office não tem, a parte da gestão não tem. O que eu não quero dizer que ela é mais importante que o pedagógico, de jeito nenhum, mas ela precisa funcionar muito bem para que o pedagógico tenha o destaque necessário. Então eu entendo que tá na hora da gente parar e olhar para isso, né? E pensando muito na questão
como usuário do produto mesmo, se colocar um pouco no lugar do pai, né? E, poxa, como é que eu melhoro essa experiência do meu pai? Como é que... e aí, coisas básicas, né? Eu sou o dono de uma escola, eu não tenho tempo infinito. Eu tenho 24 horas no dia, né? Idealmente, 8 horas de trabalho por dia. Eu não posso fazer tudo o tempo inteiro. Eu tenho que contar com pessoas boas para desenvolver as diversas atividades dentro de uma escola. Então, onde eu sou imprescindível? Acho que eu começaria daí. Eu começaria enquanto mantenedor pensando o que é imprescindível. Eu pensar na estratégia da escola, isso precisa de mim. Eu que sei aonde eu quero que essa escola esteja daqui 10, 5, 10, 20 anos. Isso eu tenho que pensar. Como eu vou chegar lá? Eu tenho que pensar. Agora, será que você precisa pensar em detalhes do dia a dia? Não sei, né? Eu acho que profissionalizar significa abrir mão um pouco desse controle de tudo, né? Não é mais você quem vai fazer tudo. Então, pensar um pouco, formar a sua equipe, né? Ter ali gente de confiança que saiba fazer o que tem que fazer. É difícil um mantenedor que é muito bom no pedagógico e muito bom de gestão. É lógico que com os anos você vai se virando para fazer. Mas assim, será que precisa fazer tudo? Então eu acho que passa por esse caminho, o caminho de delegar, abrir um pouco mão do controle e entender o que é imprescindível. Marina, eu acho que você traz uma reflexão super interessante. Primeiro, para a gente lembrar a história, né, da educação privada brasileira, de onde que a gente veio. E eu acho que isso está refletido na história da maior parte das escolas com quem eu converso quando eu rodo aí o Brasil todo em diversos eventos, palestras, etc. E atendimentos mesmo às escolas, né, visitação às escolas, que é uma história muito pautada no pedagógico, né? As escolas, quando a gente pensa em educação privada brasileira, a gente pensa em sucesso do aluno, a gente pensa em qualidade da educação, né? Todas as famílias, eu acho, desejam ter os seus filhos matriculados nas escolas privadas, nas escolas particulares, por causa de um reconhecimento do processo de aprendizagem mesmo que é tido por cada aluno que está matriculado na nossa rede privada e como ele acaba se desenvolvendo mais do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista humano e até do ponto de vista profissional, né? Do ponto de vista de formação da carreira de um determinado aluno. Pensando também na conexão com o ensino superior, etc. E isso me lembra uma história que eu escuto assim de forma muito recorrente, né, de uma profissional que estudou pedagogia, estudou uma licenciatura, foi professora, foi coordenadora, foi diretora e num determinado momento se viu gestora de uma escola, né? Se viu dona de uma escola, empresária realmente, responsável por um CNPJ, por uma empresa formalmente constituída, folha de pagamento, obrigações fiscais, enfim, uma rotina super atribulada, onde o tempo é, sem sombra de dúvida, o recurso mais escasso, né? Desse mantenedor, desse educador. E, por outro lado, quando eu me deparo com um time que está responsável pela parte de gestão, pela parte do administrativo financeiro, e esse é exatamente o meu caso, né? Eu sou advogado, sou contador, estou há 8 anos trabalhando com educação, mas durante a minha formação e início da minha carreira profissional, nunca me vi trabalhando de forma tão focada assim dentro desse setor. Tive esse privilégio em algum momento de conseguir ter esse trabalho, vivenciar isso, me apaixonei realmente com o trabalho em educação, mas não foi uma paixão iniciada com aquele planejamento inicial, tal como foi com a carreira desse profissional da área pedagógica. E aí eu te pergunto, você consegue perceber também que existem, quando a gente olha para os times da escola, existe esse desafio do ponto de vista de conhecimento de especificidades relacionadas à parte de gestão, especificamente do setor educacional e das escolas de educação básica? Existem habilidades, conhecimentos e até dados mesmo que precisam ser dominados por esses profissionais que de alguma forma possam ajudar a escola a atingir o crescimento desejado? É uma ótima pergunta, né? Assim, normalmente as escolas nasceram de um sonho, Pedro. Então é exatamente isso. É alguém que estava muito ligado a isso, falou: olha, eu quero proporcionar uma educação melhor, eu tenho um sonho, eu tenho conhecimento, vou abrir uma escola. E na faculdade de pedagogia você não tem matérias de gestão, né? Você não sabe o que é um fluxo de caixa, você não sabe o que é uma emissão de boleto, de nota fiscal, uma contratação na CLT, leis trabalhistas, isso não vem na faculdade de pedagogia.
E aí, até a Coros nasceu também disso, né? Então a Coros tem 35 anos e lá atrás foi exatamente isso. Foi lá o nosso fundador, Eugênio, que tinham amigos que tinham escola e eles falavam: olha, você sabe fazer conta? Você não quer me ajudar? Porque eu não sei nem se a minha escola dá lucro ou não. E a verdade é que para a escola crescer, voltando no tópico principal, assim, ela precisa de dinheiro. Tá? Eu sei que o sonho do pedagogo lá atrás não era ter uma escola para gerar fortunas de dinheiro, mas sem o dinheiro a escola não cresce. A escola precisa desse alimento de dinheiro para ela poder crescer. Então, em última análise, a gente tem que ter alguém olhando para o resultado da escola. Então, quando você me pergunta que habilidades, você precisa ter alguém que olhe e fala: olha, qual é o seu sonho? Por que isso aqui existe? Ah, isso aqui existe por isso, por isso, por isso. Bom, então para chegar lá, a gente precisa escalar, né? Tem uma escada aqui, ó. Um a um a gente vai subindo o degrau para chegar no seu sonho. E você precisa ter alguém focado em olhar lá. Quando a gente, hoje em dia, assim, 90% dos donos de escola que eu conheço, eles estão focados aqui, hoje. Ah, hoje eu fui no portão, o pai do João me falou que ele teve um problema com a professora de inglês está faltando demais, eu estou substituindo. Ele está focado aqui, ele não está com tempo de olhar para lá. Então eu acho que o mais importante para você começar a pensar no crescimento é ir se desfazendo da burocracia, certo? Sim. Gente, não faz sentido você ter hoje em dia uma contabilidade interna numa escola. Contabilidade é cheio de regrinha, ainda mais para a escola. Então, o que a gente faz? A gente pega uma contabilidade especializada e faz. Hoje em dia, gestão das mídias sociais. Gente, todo mundo que chega na escola hoje em dia é indicação e rede social. Faz sentido você ter alguém que faz mais ou menos isso internamente? Ou faz sentido você ter alguém que já faz isso um monte? Então, assim, vamos começar a soltar um pouco, né? E aí eu acho que a habilidade é pensamento estratégico mesmo, Pedro. A gente precisa de gente que pense na experiência do cliente, né? As escolas que você vê crescer mais são as escolas que têm uma experiência de cliente excelente. Não adianta eu ser maravilhosa, eu ter um resultado ótimo, eu atingir ali a minha comunidade, se, poxa, você conseguir um boleto do seu filho, você demora 5 dias. Se a hora que você chega para visitar uma escola, você tem que preencher um formulário de 3 páginas. Isso não é pensar na experiência do cliente, né? Isso inibe. Então, eu acho que assim, as grandes escolas de sucesso são escolas que estão pensando lá longe, que estão se organizando para chegar lá, estão formando suas equipes e estão terceirizando o que não é essencial, né? E gerando caixa para financiar todo esse crescimento. Então, eu acho que não dá para a gente pensar em crescer patinando, né? Empatando. Eu sei que é difícil para muitas escolas entenderem isso, que o foco da escola é sim ter resultado, nem que seja para reinvestir nela mesma, sim, tá? Mas é importante pensar nisso. E esse é o meu trabalho todos os dias. O meu trabalho é aumentar o resultado da escola, para ter um sócio que está com uma remuneração cada vez melhor ou para reinvestir na própria escola e crescer essa escola. E durante muito tempo a escola não pôde dizer eu sou uma empresa e eu tenho clientes, né? Era feio dizer isso. Uhum. Mas é verdade. E a escola ainda tem 2 clientes, porque ela tem o aluno e o pai de aluno. Então ela precisa estar preparada para atender muito bem os 2. Então eu sinto que a gente está num momento de virada, até pelos grupos grandes que estão chegando no mercado, estão chegando com muito caixa, com investimento pesado, formação de corpo docente, né? Então, se eles não roubam seus alunos, eles roubam seus professores, seus coordenadores. Então, a gente precisa se movimentar. A gente precisa conseguir competir. Eu não acho que escola pequena não tem espaço, tá? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que a escola precisa ser profissional e achar o seu diferencial. Dentro dessa briga por mercado, então a gente está com menos aluno por curso. Ok, como é que eu garanto que eu vou ter os meus alunos me diferenciando? Precisa ser muito claro em tudo e para todos, do seu porteiro que fala bom dia para as crianças, ao seu diretor-geral, todo mundo tem que entender o diferencial da sua escola. Qual é? É entregar um resultado de vestibular. Eu tenho certeza que seu filho vai passar na medicina da USP. Ok, esse é o seu diferencial. Não, é uma formação muito mais completa aqui. Não, o meu diferencial é que ele vai ter aula, ele vai fazer high school fora do Brasil. Eu não sei qual é o seu diferencial. Ache o seu e comunique em tudo e para todos, né? Eu acho que fica nesse limbo, né? Quando você tá nessa fase, então vou matricular meus filhos na escola, vou pensar numa escola. Gente, são todas muito parecidas,
missão de todas as escolas nos sites, elas estão iguais. E você sabe que não são escolas iguais. Então, assim, comuniquem direito o seu diferencial, achem seu diferencial. Parem para pensar sobre isso, né? Deixem de ficar ali apagando todos os incêndios da sua escola e pare para pensar na sua estratégia. As pessoas não estão pensando, elas estão vivendo ali, correndo atrás, né? Do próprio vendendo almoço para comprar a janta. Sem dúvida, eu acho que você traz algumas reflexões super importantes aqui. Eu vou destacar a primeira delas, que me chama a atenção na sua fala, que é o tema relativo ao fluxo de caixa, né? Quando a gente pensa em educação, necessariamente a gente está pensando em uma série de profissionais que estão mobilizados para entregar aquele determinado conteúdo pedagógico, e isso naturalmente custa, tanto na rede privada quanto na rede pública, né? É que a rede privada ela tem que dar conta de arrecadar os próprios recursos para financiar essa folha de pagamento. A gente pensa numa infraestrutura que também precisa conversar com o projeto pedagógico da escola e, sem sombra de dúvida, é um fator importante aonde os pais conseguem tangibilizar, eu acho, a expectativa que ele tem quando ele está demandando por aquele serviço, entrando naquela escola e efetivamente decidindo por uma matrícula. E, enfim, todo o investimento, né, em tecnologia, em inovação pedagógica, em material didático de qualidade e assim por diante. E eu percebo que as escolas, durante muito tempo, elas se mantiveram restritas à sua própria capacidade de gerenciar o seu fluxo de caixa. Tem um tema que sempre me chamou a atenção, que é o fato da gente fazer a rematrícula no segundo semestre. Para poder pagar o 13º no fim do ano. Pois é, mas olha para você ver, a gente é um momento de festa, né? A hora que a gente recebe todo mundo, todas as famílias na escola, tanto os veteranos para rematrícula, quanto também aqueles que são novos e estão vindo conhecer a nossa escola e a nossa infraestrutura, e a gente deixa para fazer a reforma lá em janeiro, né? Quando a gente já está com a escola não só fechada do ponto de vista de período de férias, que naturalmente a gente precisa desse período, mas a gente tem as férias de julho também. Mas quando o fluxo de caixa tá mais tranquilo, porque você já pagou o 13º. Só que você já fez as matrículas que tinham para fazer, né? Pois é, você fica bonito quando você não tá atraindo aluno novo, né? Eu acho que é o único caso que eu conheço em que você arruma a sua casa depois que a visita passou pela sua casa e não antes, né? É porque a visita precisa te dar o dinheiro para poder fazer a reforma da casa, né? Então é isso que eu tô dizendo, é correndo atrás do rabo, sabe? Então a verdade é que o dinheiro chegou no nosso mercado, tá? Nosso mercado é um dos mercados da bola da vez. Então hoje em dia você tem soluções diferentes de captação de recursos para você não cair nisso. Então, por exemplo, você tem acesso a um dinheiro hoje em dia para você poder... É que aqui em São Paulo, por exemplo, que é onde a gente está, além de tudo, em junho a gente tem que pagar férias, né? Sim. Então, 28 de junho é o caos do fluxo de caixa das escolas. Ou era, mas enfim. Então, além de tudo, você ainda tem essa despesa para fazer. Então, você precisa realmente de um dinheiro muito maior do que o que você está acostumado ou de um fluxo de caixa muito bem gerido, que não é o caso, tá? 95% das escolas não tem um fluxo de caixa bem gerido. Né? Então, tem essa dor de barriga aí no meio do ano ou no final do ano para pagar 13º e férias se você está em outro estado também. Então, assim, passa por tudo isso. Só que hoje, o acesso ao dinheiro não é mais uma desculpa, sabe, Pedro? Eu sinto que a gente acostumou um pouco com isso. É assim mesmo, porque se for em qualquer escola aqui, todas vão estar do mesmo jeito, todas se arrumam e se embelezam no final do ano, mas não tá mais bem assim. Sim. Porque agora você tem escola com caixa... chegando tinindo. Você vai agora, tá lá, todo vapor a reforma. Por quê? Porque eu vou fazer uma rematrícula melhor. Sim. É entender um pouco isso. É o que eu digo para os meus clientes. Pensa um pouco diferente. Por que a rematrícula começa em setembro, outubro? Por que ela não começa em junho? Sim. Porque sempre foi assim. É o movimento que quem fez e movimentou nessa direção foram os próprios gestores, né? No seu coletivo, no seu conjunto. O que eu percebo de diferente quando eu penso na solução do Isaac, e compartilhando um pouco contigo sobre qual que era a minha experiência antes de estar trabalhando com o Isaac, era uma sensação um pouco de enxugar gelo, né? Porque eu estava responsável por auxiliar as escolas em conseguir garantir esse fluxo de caixa, com toda a incerteza dos atrasos e as dificuldades que existem por parte da legislação e mesmo da operacionalização do fluxo de
cobrar preservando a relação com as famílias, que é um desafio por si só. E a sensação que eu tinha é que toda vez a gente chegava atrasado, né? Porque o atraso já tinha acontecido. Então eu achei muito interessante mesmo quando surgiu a ideia do Isaac e ela de fato foi implementada, porque ela resolveu o problema de forma preventiva, né? Antes que o problema efetivamente acontecesse. Eu acho que não é por outro motivo que, de fato, você comentou que muitas escolas começam a ter uma realidade do ponto de vista financeiro muito diferente a partir das soluções que surgiram. Sim. Hoje nós temos 1.300 escolas utilizando o Isaac, né? E é isso, são 1.300 escolas que têm a capacidade de se reorganizar e, eventualmente, se assim entenderem que é importante para a sua comunidade escolar, fazer a sua reforma no mês de julho, porque o mês de julho é um mês igual todos os outros do ponto de vista de fluxo de caixa, né? E, enfim, eu acho que são soluções e novidades que começam a surgir focadas na área de gestão escolar que não estavam disponíveis. E aí, isso me chama a atenção em algo que eu vou retornar lá na fala que você tinha trazido anteriormente, e que eu acho que é muito marcante na sua fala, sobre a experiência dos pais, que, por outro lado, minha percepção enquanto pai é que, poxa, para pagar uma conta hoje, eu consigo entrar online no final de semana, ou mesmo depois do expediente, etc., e fazer um pagamento de forma simples quando eu estiver falando de uma série de contas que estão lá na minha casa. Mas a escola acaba sendo uma relação toda diferente. Eu acabo esperando um momento em que eu vou até a escola para resolver isso e tudo, enfim. É como se eu não colocasse a mesma prioridade de acerto daquela minha obrigação em relação às demais, por causa da própria dinâmica com que e canais que estão disponíveis para mim, né? E da própria legislação, né, Pedro? Então, assim, a diferença de uma escola que tem uma inadimplência mais controlada para uma descontrolada é procedimento. Só que no dia a dia da escola não sobra tempo para você cobrar todos os dias todos os pais que estão te devendo. Perfeito. E aí você cobra, aí você manda um e-mail, aí ele te responde à noite. Obviamente, à noite você não tem ninguém. A pessoa vai responder de manhã ele tá trabalhando. E esse processo vai levando tempo. Então, assim, não faz sentido, né? Enquanto mãe, assim, manda uma mensagem no WhatsApp, por favor, boleto atualizado, ou entro numa plataforma, já tá ali. É o que eu faço com a NET, é o que eu faço com os outros fornecedores, com o telefone, com gás, com luz. Tudo é fácil, na escola é tudo difícil. E assim, nós estamos falando do financeiro, mas pensa também no pedagógico. Então assim, para eu conseguir uma reunião com a coordenação do meu filho, eu demorei outro dia 7 dias. Eu falei, gente, mas o que essa coordenadora tanto faz que ela não me atende? Isso também é profissionalizar. E aí eu fui conversar com a diretora, e aí eu vi que a coordenadora tá fazendo coisas que nem era para ela fazer. Eu falo, gente, então tá faltando braço, né? Então, assim, pensem na experiência do cliente, não pensa só pela escola, né? Pensa na criança, pensa no pai de aluno, usem o caixa de forma inteligente, porque não adianta também só garantir o caixa, Pedro. Assim, tá bom, hoje em dia a escola tem o dinheiro lá, todo dia 5 o dinheiro cai. Como que você faz isso? Porque as despesas não são lineares, agora o fluxo de caixa é linear, as despesas não são. Então se prepara, você vai ter 13º em novembro e dezembro, vai guardando. Pense nisso, né? Outra coisa, por exemplo, que pode espantar. Pensa quantas escolas fazem planejamento tributário. Quantas você conhece? Você é advogado. A importância de um planejamento tributário. Sim. Eu diria que 2% das escolas pensam nisso. Sim. A grande maioria está no simples, porque parece ser simples, mas nem sempre é a melhor opção. Hoje em dia você tem 5, 6 esquemas tributários possíveis para uma escola e as escolas nunca pararam para olhar para isso. Isso é gerar mais caixa, isso é gerar mais resultado para a escola. Então lá na Chorus a gente faz todo ano. Todo ano toda escola olha as suas opções e escolhe a melhor. Isso também é passar por uma profissionalização, né? Então assim, terceirizar o que pode ser terceirizado, fazer um planejamento estratégico. Como é que você está dirigindo um barco, um avião, um carro, um foguete, se você não sabe para onde ele vai? Você vai aqui, né? Você vai agora para cá, agora para lá. E você vai perdendo recursos, você vai tirando energia do processo.
Então, tem que fazer planejamento estratégico, tem que fazer planejamento tributário, tem que profissionalizar, tem que terceirizar o que pode ser terceirizado, tem que pensar na experiência do cliente. É para isso que a gente existe. Tem que pensar lá no fim quem é a criança que você está formando e como é que você faz para formá-la. E o que você precisa para te ajudar a fazer isso acontecer. Sabe? Não se percam no dia a dia, assim. Eu sinto que as escolas estão um pouco perdidas, né? E aí o meu trabalho é voltar, né? Então eu pego os clientes e falo, gente, volta, vamos olhar. Ah, aqui. O que a gente planejou? O que deu? O que não deu? Também não adianta fazer uma vez e engavetar. A gente precisa olhar para isso continuamente, né? Então, assim, acho que a gente está eliminando algumas desculpas. A escola é um setor que tem muita inércia, né? Então, aqui, você vai. Ah, mas eu sempre fiz assim, então eu vou fazer assim para sempre. Aí alguém muda. Para você ter força de mudar junto, demora. Mas a gente não pode mais esperar, né? Você vê aí diversas soluções estão aparecendo, concorrentes de peso que estão chegando, sem essa inércia, né? Então a gente precisa romper essa barreira, a gente precisa querer crescer, sabe? Porque crescer dá trabalho e dói. Sim. Mas a gente tem que chegar nesse ponto, porque senão a gente vai acabar nadando e morrendo na praia. Perfeito. E pensando ainda no tema da experiência do cliente e todas essas possibilidades, né, de trazer facilidade para o pai, na hora que a gente está pensando, por exemplo, do ponto de vista de fluxo de pagamento, de alternativas, outros meios, horário estendido, etc. e tal, que é um pouco das soluções que a gente imagina poder apoiar a escola e, de alguma forma, desonerar a relação que a escola guarda com o pai de uma rotina que não seja focado naquilo que é o que o pai mais valoriza, né? Você comentou aí da sua experiência ao pedir uma reunião com a coordenação, imagino que para ter um pouco de informação sobre como está a relação e o desenvolvimento do seu filho que está frequentando ali aquela escola. Como é que você percebe que essa melhoria em relação à percepção e à experiência que o cliente vivencia junto à escola pode de fato refletir em um número maior de matrículas, pensando aí em retomar a agenda de crescimento? Eu acho assim, de todas as escolas que eu conheço, a grande maioria, a maior parte das matrículas vem de indicação. Indicação é você dar uma boa experiência para o seu cliente te indica, essa indicação já vem qualificada. É muito mais fácil você ganhar um cliente ou um aluno de uma indicação bem feita do que você ficar investindo em post patrocinado e funil e lead e plataforma de... Isso, entende? O custo de aquisição desse cliente é muito maior. Então, quando eu digo pense na experiência do seu cliente, é porque, primeiro, você não vai ter que lidar com os problemas do dia a dia daquele cliente, né? É um dia a dia muito mais redondo, que gera muito mais indicação. É o que eu brinco. Eu demorei 7 dias para ter reunião com a coordenação, mas eu faço qualquer pai matricular na escola dos meus filhos, porque eu realmente gosto muito dela. Então eu falo, conversa 10 minutos comigo que você vai pelo menos fazer uma visita nessa escola, porque eu amo. Eu tô com uma experiência muito boa. Mas tem como melhorar mesmo assim. E eles fazem lá, de 0 a 10 o quanto você indica. Eu sempre dou 9, porque eu acho que sempre pode melhorar. Mas é pensar um pouco nisso. A verdade é que você tendo clientes com uma experiência boa, você tem mais indicação e você tem mais matrícula, é natural. É muito mais fácil do que você fingir, simular uma situação para um pai que está ali indo visitar a sua escola. O que não quer dizer que você não tenha que investir na sua comunicação e buscar os seus leads e tal. Mas então eu acho que é isso, assim, o que gera um crescimento maior com uma experiência melhor é o boca a boca, né? É muito difícil um pai escolher só pelo Google a escola do seu filho. Ele vai querer indicação, ele vai querer recomendação. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, né? É uma escolha muito emocionada, né? Não é uma escolha racional, é uma escolha emocional. Perfeito, perfeito. Acho que você traz para nossa lembrança também um outro ponto que é super importante sobre como que o pai que está escolhendo a escola para o seu filho está se sentindo atendido. E você mencionou também aqui uma ferramenta utilizada pela escola onde seus filhos estão matriculados que ajudam a buscar essa percepção. E aí eu te pergunto, dentro desse processo de conhecimento do cliente, existem assuntos que precisam ser mais olhados ou mais aprofundados na relação entre a escola
e a família e outros trabalhos que eventualmente possam ser deixados para que um terceiro faça, ou seja, quando a gente pensa na relação entre a escola e o aluno, a escola e a família, né? E a escola e o próprio aluno. Aonde que é essa relação da escola ela precisa estar focada? De novo, pensando que a escola tem o desafio da rematrícula e ela tem o desafio de buscar novos alunos por meio da indicação que vai ser dado pelos próprios alunos e pelos próprios pais que hoje estão frequentando, matriculados na escola. Olha, eu acho que não é uma resposta simples, mas tentando resumir, eu diria que o meu relacionamento com a escola tem que ser aquilo que diz respeito ao meu filho. Essa é a minha visão, tá? Eu acho que a burocracia não precisa necessariamente ser desenvolvida com a escola diretamente, né? Então, por exemplo, se vai tratar sobre um assunto de sala de aula do meu filho, aquilo tem que vir da escola. Eu preciso que seja a professora, a coordenadora, a diretora, alguém que conheça o meu filho, que tenha propriedade para falar aquilo para mim. Agora, por exemplo, se é para falar do horário de entrada e saída, se é para falar do boleto que atrasou, se é para falar que eu esqueci de pagar a saída, que eles vão no museu, isso não precisa, entende? Então, eu acho que a escola, pro pai, né, eu como mãe, eu entendo que eu não conseguiria discutir um assunto pedagógico, comportamental do meu filho com um terceiro, tá? Mas eu, por exemplo, preciso do comprovante de fiscal para declarar no imposto de renda. Não preciso falar com a coordenação da escola para isso, né? Eu posso falar com um terceiro. Então, eu acho que pensar um pouco nisso, assim, na experiência, as burocracias eu não acho que são imprescindíveis, né? A relação aluno, pai, escola, sala de aula, desempenho, dificuldades, conquistas, né? Isso é uma outra coisa também. Você já reparou que o pai do aluno que é tranquilo nunca tem atenção? É verdade. A gente acaba focando muito do nosso tempo naquela família que mais demanda da escola. Na mais desafiadora. Talvez porque a escola esteja numa posição muito passiva do ponto de vista da gestão desse relacionamento com a família. Eu acho que sim. Não, é que não sobra tempo. Você concorda que você tem um monte de coisa para lidar e você tem aquele aluno que tá dando diversas questões ali desafiadoras. Você vai chamar esse pai primeiro. E aí, o pai do aluno que não dá problema ou que foi tranquilo, tá ali dentro do esperado, ele não tem atenção. Sim. No começo do ano, a professora do meu filho falou assim pra mim: gente, eu vou chamar todos os pais. Quando eu pedir a reunião, não estranhem. Porque você sempre, quando a escola te chama, você já acha que é algum problema. Você acha que é alguma coisa ruim, né? Então, acho que é isso. Esse feedback é importante vir da escola. Mesmo que seja, olha, tá tudo bem. Excelente. Todo aluno tem um desafio. Então, olha, nesse caso... Tá? Então, acho que isso, né? Eu, por exemplo, recebo um relatório sobre os meus filhos na escola. Então, isso tem que vir de uma pessoa com propriedade. Os relatórios dos meus filhos vêm, entre aspas, as frases que eles falam. E eu sei que quem falou aquilo foi o meu filho. Então, isso não dá para uma inteligência artificial, para um terceiro que nunca viu meus filhos fazerem. Agora, poxa, parcelem 6 vezes no cartão o meu débito porque eu quero rematricular o meu filho. Isso eu acho que dá, sabe? Perfeito. Acho que uma lição super importante que você traz aqui pra gente, né? A gente está falando de crescimento, a gente está falando de aumento da capacidade da escola de rematricular e de gerar novas matrículas na sua rotina. E eu acho que o foco da nossa conversa aqui tá muito na experiência do cliente. E aí, quando a gente vai pensar a experiência do cliente em relação ao pai, acho que fica bem claro que o pai ele está interessado em relação ao sucesso do aluno, né? E o sucesso do aluno é algo que, obviamente, para ser comunicado e para ser conversado com a família, acaba demandando tempo, e que esse tempo ele precisa estar preservado para priorizar esse tipo de relacionamento e esse tipo de demanda vindo da família, que é o que efetivamente faz com que a família valorize a atividade da escola. Por outro lado, para que esse tempo esteja disponível, eu acho que fica aqui uma mensagem super importante, que a escola precisa olhar para dentro das suas rotinas, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de relacionamento e atendimento da família, né? E definir papéis, times, pessoas, empresas e parceiros que efetivamente possam apoiar a escola nessa gestão para que sobre tempo
em relação àquilo que a escola não pode ser apoiada, que é na entrega do pedagógico, né? Então, acho que, sem sombra de dúvida, foi uma aula que a gente teve aqui hoje. Queria te agradecer mais uma vez, Marina, pela sua presença. É sempre muito rica a nossa conversa. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? É sempre um papo muito agradável mesmo. Mas eu queria aproveitar para convidar você e para convidar todo mundo que está em casa também nos assistindo a acompanhar o nosso próximo episódio. Nós temos um próximo episódio com a Marina presente e nós vamos conversar um pouco sobre expansão. Eu acho que é um tema que se conecta totalmente no que a gente estava aqui conversando aqui hoje, do ponto de vista de crescimento, mas que toma ainda uma outra proporção e explica um pouco como que é que a gente consegue ajudar a escola a pensar em expandir os seus horizontes, os seus endereços e, consequentemente, levar o projeto pedagógico para um número cada vez maior de alunos. Conto com vocês.